Hoje vamos falar sobre um dos capítulos mais tocantes e profundos do Evangelho de Lucas, o capítulo 15. Nele, Jesus nos apresenta parábolas que desnudam o coração do Pai e revelam a essência da graça. Já meditamos sobre a ovelha perdida e a moeda perdida, que mostraram o valor de cada alma para Deus. E depois mergulhamos na história do filho mais novo, que, mesmo desperdiçando tudo em uma terra distante, foi recebido de braços abertos pelo Pai. Agora, o texto nos conduz ao desfecho da parábola do filho perdido, mas sob a perspectiva do filho mais velho. Esse momento é decisivo, pois expõe que a perdição não está apenas no afastamento escandaloso, mas também pode se esconder na frieza de quem permanece dentro da casa, mas não participa do coração do Pai. É aqui que Jesus confronta não apenas os pecadores que se afastam, mas também os religiosos que não entendem a alegria da graça. Imagine a cena. Homens e mulheres simples, coletores de impostos e pecadores notórios se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e escribas, aqueles que se consideravam guardiões da lei, murmuravam entre si: "Este recebe pecadores e come com eles." Esse murmúrio, cheio de veneno e soberba, serviu de gatilho para que o mestre contasse uma parábola que atravessou séculos e ainda hoje ecoa com força em corações que buscam entender a graça divina. Jesus então pergunta: "Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la?" Essa introdução parece simples, mas guarda uma profundidade que toca tanto a teologia quanto a vida prática. Ovelhas eram, no contexto judaico, não apenas animais de subsistência, mas símbolos de cuidado, rebanho e pertença. O povo de Israel se reconhecia na imagem do rebanho, e Deus se apresentava como o pastor de Israel, aquele que guia com vara e cajado. Portanto, quando Jesus conta essa história, ele não apenas fala de um pastoreio comum, mas aciona memórias bíblicas profundas, como as descritas nos Salmos, em Isaías e nos profetas, que associavam o cuidado divino à imagem do pastor. O número 100 é simbólico. Não indica apenas uma contagem exata, mas transmite a ideia de plenitude. O fato de perder uma mostra que, mesmo no meio da abundância, a ausência de um único membro é sentida. O coração de Deus não se conforma com estatísticas frias. Ele não se satisfaz em manter 99 seguras e deixar uma perecer. A perda de uma única alma já é suficiente para mobilizar o céu. Isso desmonta a lógica humana, porque para os fariseus a perda de uma não justificaria tamanho esforço. Mas o reino de Deus não opera pela lógica da eficiência numérica, e sim pela lógica do amor pessoal. O ato de deixar as 99 no deserto e ir atrás da perdida é igualmente provocativo. Há quem veja nisso uma aparente imprudência, mas é justamente aqui que se revela a radicalidade da graça. O pastor conhece o terreno, sabe que as 99 estão no espaço da comunidade e da proteção recíproca, mas a perdida isolada corre perigo real. O foco de Deus sempre se volta para onde há maior vulnerabilidade. Essa busca não é superficial, mas obstinada, até encontrá-la. Não se trata de uma tentativa casual, mas de uma busca insistente, porque para o coração do pastor não há descanso até que a ovelha esteja novamente nos ombros dele. O detalhe da ovelha ser colocada sobre os ombros é carregado de ternura. No contexto da época, uma ovelha perdida dificilmente voltaria sozinha ao rebanho. Seu instinto não a conduzia de volta, mas a afundava ainda mais na perdição. O gesto do pastor revela que a restauração não depende da força da ovelha, mas da ação do pastor que carrega o fardo. Essa imagem remete diretamente ao Messias, que levaria sobre si as iniquidades do povo, como já anunciara Isaías. O peso do animal é metáfora do peso dos nossos pecados que Cristo toma sobre si. Ao voltar, o pastor não apenas se alegra em silêncio, mas compartilha sua alegria com vizinhos e amigos. "Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida." Essa convocação à celebração demonstra que a salvação de uma única alma é motivo de festa não só para o Salvador, mas para toda a comunidade celestial. A aplicação vem logo. Assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Essa frase corta como espada, porque desmonta a presunção farisaica. Não é que os justos não tenham necessidade de arrependimento, mas que eles se consideravam justos por si mesmos e, por isso, não reconheciam sua própria necessidade de graça. Agora, é interessante observar que esse ensino em Lucas capítulo 15 tem uma raiz no relato registrado em Mateus capítulo 18, quando Jesus, no meio de uma conversa sobre humildade e escândalos, também contou a parábola da ovelha perdida. Lá, o foco está no cuidado do Pai Celestial, que não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Isso nos mostra que Jesus adaptava a parábola conforme o contexto. Em Mateus, o alvo eram os discípulos, para ensiná-los a ter cuidado com os mais fracos e vulneráveis da comunidade. Em Lucas, o alvo eram os fariseus, para confrontar a dureza de coração deles diante da aproximação de pecadores a Cristo. O fio condutor entre as duas versões é o mesmo. A vontade de Deus é a salvação, não a perda. A diferença está na ênfase. Em Mateus, o cuidado é comunitário, mostrando que os discípulos devem refletir o coração do Pai no trato com os pequenos. Em Lucas, o cuidado é confrontador, denunciando a arrogância de quem se sente justo demais para se misturar com pecadores. Em ambos os casos, a ovelha perdida representa o indivíduo que se afastou, mas que permanece no radar do amor divino. Esse contraste é vital para entendermos a hermenêutica dessa parábola. O fariseu via o pecador como alguém descartável, indigno de atenção. Mas Jesus inverte essa lógica e revela que a prioridade de Deus é justamente o marginalizado, o perdido, o invisível aos olhos da sociedade. Esse ensino continua atual. Quantas vezes a igreja, mesmo sem perceber, reproduz a mentalidade dos fariseus, valorizando a manutenção do que já está seguro, enquanto esquece de sair às ruas em busca da ovelha que ainda não voltou? A parábola nos chama a abandonar a zona de conforto e a seguir os passos do pastor que busca até encontrar. Do ponto de vista linguístico, a palavra usada para perdida, no grego, traz a ideia de algo em ruína, condenado à destruição, sem futuro por si mesmo. Isso reforça que a intervenção do pastor não é apenas um resgate, mas uma salvação de algo destinado ao fracasso. A palavra para alegria aparece repetida, destacando que o resultado do arrependimento não é um peso, mas uma festa. Essa insistência na alegria é a chave. O céu não celebra méritos humanos, mas o milagre da graça que alcança quem estava morto e agora vive. Estudos históricos mostram que no cotidiano da Palestina, um pastor não tinha apenas a função de alimentar o rebanho, mas de protegê-lo contra predadores e perigos do deserto. Uma ovelha perdida era presa fácil para lobos, hienas e até mesmo para ladrões. Ou seja, a parábola não é apenas ilustrativa, mas baseada em fatos reais da vida rural da época. O risco era concreto e o cuidado do pastor essencial para a sobrevivência. Ao usar essa imagem, Jesus traz para o campo espiritual uma metáfora que todos podiam compreender. Portanto, a parábola da ovelha perdida não é apenas uma história de consolo, mas um golpe certeiro contra a autossuficiência religiosa. Ela ensina que cada vida tem valor eterno, que a busca de Deus é incansável, que o arrependimento é motivo de festa no céu e que a comunidade da fé deve refletir esse mesmo espírito. E mais, ao compararmos Mateus capítulo 18 e Lucas capítulo 15, percebemos que o coração de Jesus é multifacetado, ora consolando os fracos, ora desafiando os orgulhosos, mas sempre revelando o caráter do Pai que não se conforma com a perda de ninguém. Na sequência da parábola da ovelha perdida, Jesus prossegue sua fala e aprofunda o tema com outra história igualmente impactante, a da dracma perdida. O cenário muda do campo para dentro de casa, saindo do ambiente do pastoreio e da vida comunitária para a intimidade doméstica, onde uma mulher torna-se protagonista do ensino. O evangelista Lucas registra que Jesus disse: "Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la?" O pano de fundo histórico-cultural dessa parábola é fundamental para compreendermos sua força. A dracma era uma moeda grega equivalente ao denário romano, e ambos representavam aproximadamente o salário de um dia de trabalho de um homem comum. Ter 10 dracmas era, portanto, uma soma considerável, mas não apenas em termos monetários. Há quem observe que, muitas vezes, essas 10 moedas eram costuradas como parte de um adorno, um tipo de colar ou diadema usado por mulheres casadas, representando não apenas valor econômico, mas valor sentimental e até mesmo simbólico. Perder uma dracma podia significar mais do que perder dinheiro.
Era como perder parte de si mesma, parte de sua honra ou da lembrança do seu matrimônio. Esse detalhe cultural ilumina a intensidade da parábola. A mulher, ao perceber que uma moeda se perdeu, imediatamente acende a candeia. Na Palestina do primeiro século, as casas eram pequenas, muitas vezes construídas com pedras, barro e com poucas aberturas, tornando o interior escuro mesmo durante o dia. Para procurar algo com atenção, era necessário acender uma lâmpada a óleo, símbolo de vigilância, cuidado e diligência. Isso demonstra que a busca não é feita de forma descuidada, mas com preparação. Depois ela varre a casa. O chão daquelas moradias era geralmente de terra batida ou lajes de pedra com frestas. Uma moeda poderia facilmente escorregar para um canto ou se cobrir de poeira. Ao varrer, ela remove os obstáculos, levanta a poeira e investiga cada espaço. O verbo grego usado para procurar diligentemente transmite a ideia de um esforço persistente, quase obstinado. Não há desistência, não há pressa em abandonar a busca, mas um movimento contínuo até alcançar o objetivo, até encontrá-la. A narrativa é curta, mas de uma intensidade simbólica enorme. Se na parábola anterior a ovelha perdida representava o indivíduo que por seu próprio desvio se afastou do rebanho, aqui a moeda perdida não tem consciência alguma de sua condição. A moeda não pode voltar sozinha, não pode clamar por socorro, não sabe que está perdida. Isso ressalta um aspecto ainda mais profundo da condição humana. O pecador, muitas vezes, não tem sequer a percepção de sua perdição. Ele está morto espiritualmente, inerte como uma moeda caída. É a graça que toma a iniciativa, é o Espírito que ilumina, é o cuidado de Deus que varre as sujeiras e abre espaço para o resgate. Há aqui uma progressão pedagógica de Jesus. Na primeira parábola, vemos o amor do pastor que deixa 99 para buscar uma. Agora vemos o zelo de uma mulher que não se conforma em perder 1/10 do que lhe pertence. Esse avanço mostra que a busca divina não é apenas coletiva, mas individual e minuciosa. O coração de Deus não se satisfaz em ter a maioria. Ele deseja a totalidade. Cada vida, cada alma, cada pecador importa. Quando a mulher finalmente encontra a dracma, ela age de maneira semelhante ao pastor da parábola anterior. Chama as amigas e vizinhas e diz: "Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido." O movimento da alegria compartilhada é novamente destacado. A salvação não é um evento privado, mas um acontecimento que mobiliza a comunidade e o céu. Por isso Jesus conclui: "Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende." Aqui está o ponto central. Cada ato de arrependimento humano desencadeia júbilo celestial. A expressão "diante dos anjos de Deus" merece atenção. Não se trata apenas da alegria dos anjos, mas da alegria que se manifesta na presença deles, o que implica diretamente a própria alegria de Deus. É o Pai quem se alegra primeiro, e os anjos participam dessa celebração. É como se a corte celestial inteira vibrasse porque um perdido foi encontrado. Do ponto de vista exegético, a escolha de Jesus em colocar uma mulher como protagonista não é acidental. Em uma cultura patriarcal, onde o ensino religioso estava quase sempre associado aos homens, Jesus rompe barreiras e mostra que a revelação do reino não está limitada a papéis sociais restritivos. A mulher, cuidadosa e zelosa, torna-se imagem do próprio Deus que procura seus filhos com afinco. Isso também reflete a inclusão radical do Evangelho, que valoriza tanto homens quanto mulheres como participantes e instrumentos da graça. No contexto do capítulo 15 de Lucas, o fio condutor é o mesmo: a resposta de Jesus às murmurações dos fariseus e escribas que se escandalizavam com o fato de ele receber pecadores e comer com eles. Cada parábola é uma faceta dessa resposta. Primeiro, ele mostra que Deus é como o pastor que busca a ovelha. Agora ele mostra que Deus é como a mulher que busca a moeda. Em ambos os casos, o recado é claro. O amor de Deus não se conforma com perdas. O reino não despreza os marginalizados e a salvação é uma obra da iniciativa divina, celebrada com júbilo. Se a ovelha perdida aponta para a responsabilidade pessoal e o perigo do afastamento, a dracma perdida destaca a incapacidade do pecador de se salvar por si mesmo. São duas imagens complementares que juntas revelam a plenitude da condição humana e a grandeza da obra divina. É como se Jesus estivesse construindo um mosaico. Cada história acrescenta uma cor, um detalhe, uma perspectiva nova sobre o amor de Deus pelos perdidos. E ao observarmos a ligação entre as duas parábolas, notamos um padrão.
Tanto o pastor quanto a mulher interrompem suas rotinas, mudam suas prioridades e fazem um esforço concentrado até recuperar o que estava perdido. O verbo até é um detalhe precioso. Não há tempo determinado, não há cansaço suficiente que os faça parar, não há desânimo que interrompa a busca. A perseverança é o traço comum. Essa perseverança é a marca do Deus que não desiste, que insiste, que continua procurando até que o pecador seja encontrado e restaurado. Além disso, o ato de acender a candeia possui também um simbolismo espiritual. A luz, em toda a Escritura, representa a revelação, a presença de Deus, a ação do Espírito que ilumina trevas. Procurar uma moeda em uma casa escura sem luz seria inútil. Da mesma forma, buscar o perdido sem a luz do Espírito seria impossível. A iluminação é sempre o primeiro passo da salvação, porque é ela que permite enxergar onde está o que se perdeu. Portanto, na parábola da dracma perdida, encontramos um retrato vívido do zelo de Deus, da diligência de sua busca, da incapacidade do homem de se restaurar sozinho e da alegria contagiante que a salvação provoca. E ao unir esse relato ao anterior, o discurso de Jesus vai ganhando mais força, mais cor, mais densidade, revelando não apenas uma doutrina, mas um drama de amor que mobiliza céu e terra em favor de cada vida que estava distante e foi encontrada. Um novo movimento se abre no discurso de Jesus, após falar da ovelha perdida e da dracma perdida, como se a revelação avançasse em camadas que se aprofundam. Agora ele apresenta uma parábola que não apenas ilustra a alegria do céu pela recuperação do perdido, mas mergulha no drama humano, expondo as tensões do coração e a beleza da graça. O texto de Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24, nos traz a história do filho mais novo que se afasta, se perde e retorna. Jesus começa dizendo: um certo homem tinha 2 filhos. O detalhe é fundamental. Trata-se de uma família, um espaço de convivência, afetos e responsabilidades. O filho mais novo pede ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Esse pedido, à luz da cultura judaica do primeiro século, era chocante e ofensivo. A herança só era repartida após a morte do pai, e o primogênito recebia porção dobrada. Ao exigir sua parte ainda em vida, o filho mais novo estava, em essência, tratando o pai como morto. Era como se dissesse: para mim, o Senhor já não existe, só me importa o que me pertence. Esse ato era visto como desonra e rebeldia extrema, um golpe na dignidade do pai. O pai, surpreendentemente, não discute, não recorre à lei, não impõe disciplina. Ele reparte os bens e entrega ao filho sua parte. Esse gesto revela uma característica do amor divino. O Senhor respeita a liberdade humana, ainda que o uso dela conduza ao desastre. Deus não força o homem a permanecer em casa, mas permite que faça suas escolhas, mesmo quando são escolhas de ruína. Poucos dias depois, o filho reúne tudo e parte para uma terra distante. A pressa em converter sua parte da herança em dinheiro mostra o desejo de desligar-se totalmente da vida familiar. O texto ressalta que ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A palavra usada no original grego indica desperdício, vida sem freios, imoralidade, gasto desmedido. Não se trata apenas de má administração financeira, mas de uma existência sem direção, onde tudo o que foi conquistado ao longo de anos é jogado fora em pouco tempo. Depois de gastar tudo, uma grande fome assola aquela terra. Historicamente, a fome na Palestina era devastadora, pois dependiam das colheitas anuais, e qualquer seca, guerra ou praga podia gerar escassez severa. Esse detalhe reforça que a queda do filho não se deve apenas às suas escolhas, mas também às circunstâncias que o cercam. O texto mostra que, ao afastar-se da casa do pai, ele também se torna vulnerável a tragédias externas, sem qualquer apoio. Em sua miséria, ele se junta a um cidadão daquela terra que o envia para cuidar de porcos. Essa é uma cena de enorme humilhação para um judeu, já que o porco era considerado animal impuro pela lei de Moisés. Alimentar porcos e desejar comer da comida deles era o ponto mais baixo de degradação para um filho de Israel. A parábola descreve que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O contraste é doloroso. Na casa do pai, abundância. Longe do pai, fome, sujeira e solidão. É nesse ponto que ocorre a virada. Caindo em si, diz o texto. Essa expressão indica um despertar de consciência, como se o homem, em sua alienação, de repente percebesse a verdade. Ele lembra que os trabalhadores do pai têm pão em abundância, enquanto ele perece de fome. A lembrança da bondade do pai o conduz ao arrependimento.
Aqui, a exegese mostra algo importante. Arrependimento não é apenas remorso, mas mudança de mente, decisão de voltar, de deixar para trás a vida de perdição. Ele ensaia as palavras: levantarei-me, irei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Essa fala demonstra reconhecimento do pecado, confissão e humildade. Ele não reivindica direitos, mas suplica por misericórdia. No entanto, quando retorna, a narrativa alcança seu clímax. O pai o avista de longe, o que sugere que o esperava diariamente, olhando a estrada com esperança. Movido de compaixão, corre ao encontro do filho. No contexto da época, homens idosos não corriam em público, pois era visto como indigno, uma perda de honra. Mas esse pai abre mão da dignidade social para abraçar o filho que volta. Ele se lança sobre o pescoço do jovem e o beija, antes mesmo que ele termine sua confissão. O gesto do pai revela o coração de Deus. O perdão antecede a fala. A graça antecede o arrependimento completo. A misericórdia corre mais rápido que a condenação. O filho começa a repetir seu discurso, mas é interrompido pelo pai, que ordena aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Cada elemento é carregado de significado. A melhor roupa simboliza a restauração da dignidade. O anel, usado como selo, simboliza autoridade e reintegração na família. As sandálias distinguem os filhos dos escravos, pois estes andavam descalços. Em seguida, o pai ordena que matem o novilho cevado, reservado para grandes celebrações. A festa é instituída não apenas por ter o filho de volta em casa, mas porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O retorno é comparado à ressurreição, mostrando que o pecado é morte, mas o arrependimento traz vida. A alegria do pai é completa, e a casa inteira participa da celebração. Nessa parábola, o paralelo com as anteriores é evidente, mas agora ganha profundidade dramática. Na ovelha perdida, o animal se afastou por ignorância. Na dracma perdida, a moeda se perdeu sem consciência. No filho perdido, a rebeldia deliberada, decisão consciente de partir. Mesmo assim, o resultado é o mesmo: busca, encontro e alegria. O foco recai no coração do pai, que não desiste, não se vinga, não fecha as portas. Ele espera, corre e abraça. A aplicação espiritual é clara. A humanidade, ao se afastar de Deus, age como o filho que deseja a herança sem a presença do pai. Quer os dons, mas não o doador. Quer a vida, mas não a comunhão. No entanto, a graça de Deus permanece, esperando o arrependimento, pronta para restaurar. A salvação não é negociação, mas acolhimento. Não é salário, mas graça. Não é imposição de condição, mas entrega generosa de um amor que cobre a vergonha. O versículo caindo em si é chave hermenêutica para compreender o processo da conversão. É o Espírito que desperta a consciência adormecida, que mostra ao pecador sua condição e o conduz de volta ao Pai. E o ato do Pai, correr ao encontro, mostra que Deus se adianta ao homem. Antes que a confissão termine, já há abraço, já há beijo, já há restauração. Assim, a parábola do filho perdido, até o versículo 24, ecoa os mesmos temas das anteriores, mas os amplia. A busca agora é silenciosa, feita pelo olhar do pai na estrada. A alegria é ainda maior, traduzida em festa pública. O que estava morto revive, o que estava perdido é encontrado, e o céu inteiro se une a esse júbilo, pois nada é mais precioso para o coração de Deus do que ver um filho voltar para casa. O relato continua, agora voltando os olhos para o filho mais velho, aquele que permanecer em casa, fiel às rotinas da fazenda, obediente às ordens do pai, mas cujo coração guardava ressentimento. O texto de Lucas capítulo 15, versículos do 25 ao 32, mostra a outra face da parábola. Se antes contemplamos a alegria da restauração do filho perdido, agora vemos a resistência de quem nunca saiu, mas ainda assim se perdeu em orgulho e falta de compaixão. Jesus constrói aqui uma tensão que atinge diretamente os fariseus e escribas, que criticavam a sua proximidade com pecadores, porque esse filho mais velho representa justamente os religiosos que se orgulhavam de sua posição, mas não compreendiam a graça do pai. O cenário começa com o filho mais velho no campo, ocupado com seu trabalho, quando ouve música e danças vindas da casa. Surpreso, chama um servo e pergunta o que está acontecendo. O servo responde com naturalidade: Teu irmão voltou, e teu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu são e salvo. A reação imediata não foi de alegria, mas de indignação.
Ele se recusa a entrar, mostrando que sua obediência nunca havia se transformado em comunhão real com o coração do Pai. É aqui que se nota a força simbólica da parábola. Estar em casa não é o mesmo que estar em sintonia com o Pai. Cumprir ordens não é igual a ter um coração rendido ao amor. O filho mais velho se torna figura de quem cumpre ritos, mas não celebra a graça. Quando o pai sai ao encontro dele, mais uma vez vemos o caráter gracioso dessa figura paterna. Assim como correu ao encontro do filho pródigo, agora sai da festa para dialogar com o que se recusa a participar. Este detalhe é essencial. O pai não exclui nem quem está longe nem quem está perto. Ele se move em direção a ambos. O convite é o mesmo: entrar, participar, celebrar. Mas o filho mais velho não consegue. Sua resposta transborda amargura. Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Mas, vindo esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o novilho gordo. Observe a escolha das palavras. Ele não diz meu irmão, mas esse teu filho, afastando-se dele e marcando a distância afetiva. O rancor o impede de reconhecer o laço fraterno. Ele também evidencia sua mentalidade meritocrática. Acredita que a alegria e a festa deveriam ser recompensa de serviço fiel. No entanto, a lógica do pai não é baseada em mérito, mas em graça. O novilho não foi dado como prêmio, mas como celebração da vida restaurada. Aqui está o choque profundo. O filho mais velho nunca havia entendido que estar na casa do pai já era por si só o maior presente. Ele vivia como servo, quando na verdade era herdeiro. O pai responde com ternura e clareza: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era necessário alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Nessa fala há duas lições centrais. A primeira é a afirmação de identidade. Ele não era servo, mas filho, participante de toda a herança. A segunda é a ênfase na graça que celebra a vida. Quando um morto revive, a única resposta coerente é festa. A alegria não é opcional, mas necessária. O verbo usado indica que era indispensável regozijar-se. A tensão permanece porque o texto não nos diz se o filho mais velho entrou ou não. A parábola termina aberta. Esse silêncio não é descuido, mas intencionalidade pedagógica. Jesus deixa a história inacabada para que cada ouvinte se veja nela. A pergunta fica pairando: e você vai entrar na festa ou vai permanecer de fora, preso ao orgulho e à frieza? Era um apelo direto aos líderes religiosos que murmuravam contra Jesus por receber publicanos e pecadores. Eles eram os irmãos mais velhos, vivendo junto da lei, mas sem o coração do Pai. Do ponto de vista exegético, nota-se que o termo traduzido como indignou-se carrega no grego a ideia de raiva intensa, quase explosiva. Isso mostra que o problema não era apenas racional, mas emocional e profundo. O ressentimento acumulado criou uma barreira que impedia a comunhão. Já o verbo usado para consolar-se ou alegrar-se remete a uma alegria que envolve comunidade, um júbilo que não pode ser vivido isoladamente. A festa só faz sentido porque é partilhada. O contraste entre os termos mostra o abismo entre os sentimentos do filho e os do pai. Culturalmente, a reclamação do filho mais velho também revela algo relevante. Na tradição judaica, o primogênito tinha direito à porção dobrada da herança. Ele já estava assegurado com abundância, mas seu discurso indica que não enxergava valor no que tinha. Sua inveja é ainda mais irônica. Ele se sente lesado, mesmo possuindo mais. É o retrato da ingratidão que cega. Estudos históricos confirmam que em sociedades agrárias do Oriente Médio Antigo, a honra da família estava acima de disputas pessoais. O pai, ao celebrar o retorno do pródigo, estava resgatando a honra de todos, inclusive a do primogênito. Mas este não percebe. Aplicando para hoje, compreende-se que há muitos filhos mais velhos nas igrejas e comunidades de fé. Pessoas que nunca se afastaram externamente, mas que carregam no coração uma postura de juízo e dureza diante do pecador arrependido. Há quem sirva na obra, cumpra ritos, mantenha boa aparência religiosa, mas quando alguém outrora perdido é restaurado, em vez de alegria, sente-se inveja, ciúme ou ressentimento. Isso mostra que não basta estar na casa, é necessário estar no espírito do Pai. O Evangelho confronta não só o rebelde explícito, mas também o orgulhoso silencioso. A parábola coloca lado a lado os dois tipos de perdição: a do que sai de casa e desperdiça tudo e a do que permanece, mas nunca entende o coração do Pai. Em ambos os casos, a necessidade é a mesma: graça, reconciliação e comunhão verdadeira.
A festa só é completa quando todos participam. O ensino de Jesus, ao terminar assim, amplia a mensagem. Não é apenas sobre um filho desgarrado que volta, mas sobre todos os filhos que precisam aprender a viver como filhos e não como servos. É sobre entender que a casa do Pai não é um quartel de obrigações, mas um espaço de graça e celebração. É sobre perceber que a verdadeira herança não é o cabrito para festejar com amigos, mas a presença constante do Pai e a alegria de ver a vida vencendo a morte. E o texto continua ecoando como um chamado. A figura do Pai que sai em busca tanto do que está longe quanto do que está perto, revela o coração de Deus, que não se conforma em perder nenhum dos seus. Ele insiste em convidar, insiste em amar, insiste em trazer para dentro, mesmo aqueles que resistem, murmuram ou endurecem. A parábola deixa no ar essa tensão para que cada um que ouve a história se veja e decida. Permanecer do lado de fora com o coração duro ou entrar na festa da graça que celebra os mortos que revivem e os perdidos que são achados. Se olharmos para esse capítulo com olhos atentos, percebemos que Jesus não contou essas parábolas apenas para os fariseus e escribas do seu tempo, mas para todos nós hoje. Ele nos mostra que o coração de Deus se alegra não com a performance religiosa ou com aparências de perfeição, mas com a volta de cada pessoa que se arrepende e se rende ao seu amor. O pai da parábola é um retrato vivo do nosso Pai Celestial, que não mede esforços para buscar, restaurar e celebrar o retorno dos seus filhos. Nos nossos dias, muitos ainda se veem como o filho mais novo, que se afastou e sente vergonha de voltar. Outros se parecem mais com o filho mais velho, que mesmo estando perto, carregam ressentimento, frieza ou uma religiosidade sem graça. O convite do Evangelho é o mesmo para todos. Entrar na festa da graça, participar da alegria do Pai e reconhecer que ninguém é tão perdido que não possa ser encontrado, nem tão correto, que não precise da misericórdia. O recado é simples e direto. Deus não quer apenas que estejamos dentro da sua casa, mas que tenhamos o coração parecido com o dele. E o coração dele é cheio de compaixão, pronto para perdoar e ansioso para celebrar cada filho que volta para os seus braços. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa For a Reason. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.